Olá, alunos. Vamos iniciar mais uma aula de matemática da semana. Hoje nós vamos continuar falando a respeito de equação do primeiro grau. Começamos na aula anterior falando a respeito dessa organização, que é um contexto matemático que vai ajudar vocês durante todo o conteúdo matemático que vocês têm aí, vida fora. Então, é um conteúdo que precisa ser muito bem entendido por vocês, que vocês consigam exercitar e realizar com muita clareza, tá? Algumas operações que envolvem letras, né? Vamos resolver um problema com a ajuda das equações. Mauro pagou R$ 8,40 por um caderno e uma caneta. O preço do caderno é igual ao dobro do preço da caneta. E qual é o preço dessa caneta? Né? E qual é o preço desse caderno? Então, primeiro a gente precisa relembrar daqueles conceitos de leitura matemática, quando a gente refaz, né? E eu volto para explicar a vocês, quando a gente diz assim. Em matemática, quando a gente se refere a um valor ao qual eu não sei o que é ou quanto ele vale naquele exato momento, para ele a gente atribui uma letra. Então, aqui na nossa situação, a gente sabe qual foi o valor geral que Mauro pagou, que foi R$ 8,40. Né? Ele comprou aí um caderno e uma caneta, mas eu não sei exatamente qual é o preço desses objetos, né? Até porque são objetos diferenciados, o preço também é diferente. Então, como é que a gente representa valores que a gente ainda não sabe? Então, para a caneta, a gente colocaria X, porque nós temos a informação aqui na sequência que diz que o preço do caderno é igual ao dobro do preço da caneta. Então, quanto vale essa caneta? Essa caneta seria X, né? E o dobro de X seria 2X. Então, eu vou representar o valor da caneta com X, com A, com B, com qualquer letra do nosso alfabeto. Por quê? Porque ela representa, naquele momento, um valor que você ainda não conhece, né? Um valor desconhecido, né? E aí, como o valor do caderno é o dobro disso, então seria X vezes 2, tá? Juntando, né? Porque aí, no caso, ó, o caderno e uma caneta juntos, então isso já me remete a uma equação de soma, né? Então, eu vou precisar juntar o X e o 2X igual a 8,4, R$ 8,40, para que a gente possa realizar a nossa equação, né? E aí, a menina diz assim, eita, complicou. Que história é essa de x mais 2x? Eu acho que x mais 2x é igual a 3x. Tá certíssimo o rapaz aqui. Por quê? Porque eu preciso saber que a minha letra nunca está sozinha, né? Junto com ela sempre vem uma unidade acompanhando. Então, por isso que esse x aqui está acompanhado do número 1. Né? Então, quando eu faço 1 mais 2, seriam 3. E aí a gente tem essas interpretações para que a gente possa fazer essa identificação. O Renan está certo. Não há nada de complicado, pois as letras se comportam de forma semelhante aos números, né? Se a gente tem 7 mais 7, a gente pode fazer a representação através de uma multiplicação. Então, 2 vezes 7 é a mesma coisa que 7 mais 7. Eu tenho 4 mais 4. Mais 4 é a mesma coisa de eu dizer 3 vezes 4, certo? Aqui eu tenho x mais x é a mesma coisa de 2x, tá? Então, são essas as representações. Então, eu tenho a, que seria igual a 3a, né? 3 vezes a igual a 3a. Então, eu preciso saber também que entre o número e uma letra existe aí um sinal de multiplicação que não precisa ser colocado todas as vezes que nós formos efetuar os trabalhos, mas eu preciso saber, principalmente quando eu precisar, por algum motivo, tirar a prova, alguma coisa do tipo, eu preciso saber que entre um número e uma letra existe um sinal de multiplicação, tá? E aqui ele diz, vamos calcular mentalmente? Então, o que é que nós temos aqui? 5x mais 3x, né? Então, seria o quê? 8x. Só é a gente somar. O que é que a gente soma? A gente soma os números, né? E repete a letra. Então, 5x mais 3x são 8x. Aqui eu tenho 10m menos 8m. Então, a gente esquece a letra e presta atenção nos números. Então, eu tenho 10 menos 8,
que é igual a 2. E aí a gente atribui a letra, obviamente, que a gente está trabalhando com ela, certo? Nesse aqui eu tenho 7A menos 11A. Então, aqui eu preciso prestar um pouco mais de atenção pelo seguinte, olha. O número maior é que está com sinal negativo aqui, tá? Então, eu preciso prestar atenção. Eu sempre gosto de falar, quando a gente está trabalhando com valores negativos, fazer uma interpretação mental com relação a valores que eu tenho e valores que eu devo a alguém, correto? Então, aqui, ó, no 10x, então significa que eu tenho 10 reais e eu vou tirar 8 reais para pagar a alguém. Então, se de 8 dos 10 que eu tenho, eu tirei 8 para pagar a alguém, ainda me sobra 2 positivo. Então, se você levar nessa linha de raciocínio, fica mais fácil. Porque nessa situação aqui, o que é que significa? Eu tenho 7 reais e eu estou devendo 11 reais a alguém, certo? Então, obviamente, eu estou devendo mais do que o que eu tenho para pagar. Então, eu vou pagar a dívida que eu tenho, mas ainda vou continuar devendo, não é assim? Então, se eu tenho 7 reais e devo 11 lá na padaria, eu pago e ainda fico devendo 4. Então, esse 4 precisa obrigatoriamente vir acompanhado do sinal de menos, né? Vir acompanhado desse sinal negativo, certo? Por quê? Porque o sinal de menos é um sinal obrigatório. Veja que o sinal de mais, ele é opcional. Você bota se você quiser, mas o sinal de menos não. O sinal de menos é um sinal obrigatório. Ele precisa constar aqui, ok? Já nessa situação aqui, a gente tem aí umas somas e subtrações, certo? Então, a gente vai organizar. Aí, eu tenho aqui, ó, 5 mais 1, 6 mais 1, 7. Se dos 7 reais que eu tenho, eu tirar 3, ainda me sobram 4, né? Então, sempre que a gente fizer esse tipo de interpretação, utilizando valores positivos e negativos, fazendo uma relação a valores que eu tenha e a valores que eu devo, às vezes fica mais fácil para você raciocinar e entender essa questão dos sinais, tá? Então, aqui ele saiu colocando algumas interpretações para você ver. Então, x mais 2x seria 3x, né? Se de 9 a gente tira 7, ou seja, eu tenho 9 reais e vou tirar 7 reais para pagar lá na farmácia, ainda me sobram 2. Né? E aí você, obviamente, repete a letra, né, que está sendo trabalhada. Nesse daqui eu tenho 8 mais 1, que são 9. Então, esse dinheiro é meu. Eu tenho 9x e desses 9 eu vou tirar 5 para pagar alguém. Então, o que é que me sobra? Me sobra 4 ainda, não é isso? Aqui eu tenho, veja, aqui eu tenho 12y menos 5 menos 7. Quando nós temos essa organização onde vem mais de um elemento, eu sempre gosto de agrupar aqueles que são semelhantes para ficar mais fácil. Então, aqui significa, né, nessa expressão aqui, que eu estou devendo 5 reais na farmácia e 7 na padaria. Ou seja, quanto é que eu estou devendo? Eu gosto sempre de organizar. Se eu tiver valores que eu devo e valores que eu tenho em lugares diferentes, eu gosto de separar, tá? Então, eu sei que eu tenho 12 reais, né? 12 reais já está certo aqui, é o valor que eu tenho. Só que eu tenho duas dívidas, né? Eu devo 5 reais lá na farmácia, devo 7 reais na padaria. Então, eu preciso juntar essas dívidas para saber quanto é que eu devo no total, tá? Então, juntando os 5 que eu devo na padaria com os 7 que eu devo na farmácia, eu vou dever 12 reais. Se eu devo 12 reais e tenho 12 reais para pagar, eu vou ficar sem nada, certo? Então, aí são algumas estratégias para tentar facilitar a vida de vocês com relação a esse tipo de compreensão, tá bom? Então, vamos ver como é que fica a equação das canetas, que a gente viu que foi trabalhado. Vamos ver como é que a gente resolve, não é isso? Então, a gente viu lá que a equação referente à questão das canetas era x mais 2x igual a 8,4, né? R$ 8,40. A gente já aprendeu que x mais 2x é igual a 3x, né? 3x que é igual a 8,4. Sempre, sempre, sem exceção, tá? Quando a gente chega nesse nível aqui de operação, ou seja, quando eu tenho aqui um número acompanhado de letra, o
próximo passo que você vai dar é deixar essa letra sozinha. Eu preciso que essa letra fique sozinha. E o número que acompanha essa letra, certo? Ele desce para dividir o elemento que está depois do sinal de igual. Gente, isso é uma regra, certo? Isso acontece sempre. Então, se eu tenho aqui um número acompanhado, né, acompanhando essa letra, eu preciso deixar essa letra sozinha. Então, esse número que estava acompanhando a letra, ele desce para dividir o número que nós temos aqui depois do sinal de igual. E para finalizar, a gente precisa resolver a nossa divisão, né? Eu tenho R$ 8,40 dividido por 3, que é a divisão que nós temos aqui em cima, que o menino fez para a gente, dando a gente um valor de R$ 2,80, né? Então, significa que R$ 12,80 é o preço da caneta, certo? É o preço da caneta. Por isso que nas equações, muitas vezes, a gente precisa voltar, principalmente se ela estiver envolvida dentro de um problema, para responder a pergunta. Porque, veja, nós precisávamos identificar o preço da caneta e o preço do caderno, tá? Então, quando eu identifiquei o valor de X, eu acabei de descobrir o preço de quê? O preço da caneta, que foi R$ 2,80. Como o X representa o preço da caneta e 2x é o preço do caderno, temos que uma caneta custa R$ 2,80 e um caderno custa R$ 5,60. Você tem vários caminhos aí para poder chegar a esse tipo de raciocínio. Você pode fazer utilizando através da multiplicação. Você não descobriu que a caneta custa R$ 2,80? O caderno foi dito que era o dobro desse valor. Então, R$ 2,80 vezes 2 daria R$ 5,60. Você descobriria aí o valor do caderno, obviamente. E também, como foi uma peça de cada um, foi comprado uma caneta e um caderno. Você poderia também fazer como forma de subtração. Você sabe que o valor da compra foi R$ 8,40. Se você gastou R$ 2,80 com a caneta, dos R$ 8,40 você tira R$ 2,80, sobram R$ 5,60, que seria o valor do caderno, tá? Então, você observa que em matemática nós temos várias possibilidades, vários caminhos para chegar no mesmo lugar. O aluno é quem vai escolher qual caminho para ele é mais significativo, qual caminho para ele é mais fácil para que ele aprenda. É essa a nossa intenção, tá? Por isso que nós estamos trabalhando o conteúdo bem calmamente, bem devagarinho. Nós começamos a trabalhar a equação a semana passada. Essa semana vamos trabalhar com a equação novamente, né? Vamos continuar revendo os nossos contextos. Próxima semana vamos continuar e vamos caminhando um passo de cada vez para que vocês realmente consigam entender o assunto, que ele é extremamente importante para o conhecimento matemático futuro de vocês. Tá bom, amores? E aí a gente vai ver aqui a propriedade distributiva, né? É uma propriedade que a gente vai trabalhar bastante quando a gente trabalha com questões de equação, tá? Você já conhece a propriedade distributiva, ela é trabalhada lá no 6º ano, né? Quando a gente trabalha as propriedades distributivas, associativas, e ela nada mais é do que você distribuir o número que está em evidência, ou seja, o número que está fora do parênteses, certo? Para os elementos que estão dentro, independente da quantidade que eles sejam. Nós podemos ter aqui, nos 2 exemplos que nos foram apresentados e nos demais que eu trouxe, né? Nós colocamos 2 elementos apenas, mas poderíamos ter mais elementos dentro desse parêntese. E nós iríamos realizar a mesma questão. Então, a propriedade distributiva sempre se apresenta com um elemento em evidência, seja ele antes ou depois do nosso parêntese, pode acontecer dele estar aqui atrás também, né? Seguindo aí de um parêntese com uma operação matemática. E o que nós temos para fazer é distribuir esse termo em evidência para todos os elementos que estão dentro do parênteses. Então, eu tenho 2 vezes 4 mais 2 vezes 5, ok? Aqui eu tenho 3 vezes 7 menos 2. Então, eu vou fazer uma distributiva de 3 vezes 7 menos 3 vezes 2. Aí você me diz, professora, e toda vez eu preciso escrever isso aqui? Não.
Isso aqui você pode fazer mentalmente se você estiver estudando tabuada como eu solicitei. Porque aí você vai conseguir fazer calmamente esse cálculo de cabeça, certo? Que aí a gente tem aqui, ó, 2 vezes 4 são 8, mais 2 vezes 5 são 10. 8 mais 10 dariam 18. Então, você pode fazer, não precisa que você detalhe tudo isso. Esse trabalho que eu escrevi aqui, você pode fazer na sua mente, tá? Mas para isso você tem que ter domínio da tabuada, tá? Senão, é melhor que você faça mais detalhado para fazer devagarinho, tá legal? Essa propriedade continua valendo quando a gente trabalha com letras, né? Funciona do mesmo jeito. Então, eu tenho aqui 4 vezes W mais 3, aí a gente teria 4 vezes W mais 4 vezes 3. 4 vezes W é 4W, mais 4 vezes 3, que são 12, tá bom? Aí aqui eu tenho menos 5 vezes A mais 2. Então, eu tenho menos 5 vezes A e menos 5 vezes 2. Aqui eu já preciso prestar um pouco mais de atenção, porque os nossos elementos aqui, né, o nosso termo em evidência, encontra-se com o sinal de menos, né? Então, quando isso acontece, é necessário que a gente faça jogo de sinal em alguns elementos. Então, vamos lá. Ó, eu tenho menos 5 vezes A, que vai me dar menos 5A, né? Fazer multiplicação de número com letra, é só você juntar eles dois, tá bom? E aqui eu preciso saber qual é o sinal que vai prevalecer. Por quê? Porque eu tenho um sinal de mais, que é da operação, e eu tenho um sinal negativo, que é do número 5. E um elemento não pode ter dois sinais, ele só pode ter um. Então, eu preciso saber qual é o sinal que vai valer, qual é o sinal que vai prevalecer para essa multiplicação, tá? Aí eu tenho mais com menos é menos, certo? Lembre-se sempre, se você quiser anotar, essa aí é uma pegadinha interessante para anotar. Sinais diferentes é sempre menos. Sinais iguais é sempre mais. Ou seja, se aqui eu tenho um jogo de sinal onde os sinais são diferentes, independente da ordem, aqui eu tenho mais e menos, eu poderia ter menos e mais. Os sinais não são diferentes? Se são dois sinais diferentes, o resultado vai ser sempre menos. Agora, se eu tivesse aqui menos e menos, são sinais iguais. O sinal igual, o resultado é sempre mais. Então, se você quiser anotar, esse é bem interessante. Sinais iguais é sempre mais. Sinais diferentes é sempre menos, ok? Vamos ao nosso terceiro modelo, né? Aí a gente fez aqui mais com menos é menos, 5 vezes 2, 10. Seria essa a operação que nós teríamos aí para trabalhar se fôssemos resolver. Aqui eu tenho 7 vezes 3 menos 2y. Eu tenho 7 vezes 3 menos 7 vezes 2y. 7 vezes 3 são 21, menos 7 vezes 2, que são 14, correto? Então, essa, né, como sinal de vezes antes do parênteses, não precisa ser escrito. Então, eu coloquei aqui, ó, para que vocês observem que operação matemática nós vamos realizar. Mas, no livro, você não vai encontrar esse sinal de multiplicação. Mas você vai ver o número seguido do parêntese, né? Então, isso já te remete a uma propriedade distributiva, tá certo? Então, fique atento a esses detalhes. Então, por isso que eu coloquei aqui esses dois modelos, tá vendo? Eu escrevi aqui dessa forma para que você veja, mas no seu livro você vai encontrar desse jeito, ou seja, o número acompanhado do parêntese sem o aparecimento desse sinal de multiplicação. Você é que precisa saber que esse sinal está ali presente e a operação matemática a ser realizada é uma conta de multiplicação, certo? Vamos lá. Dona Silvana ganhou R$60 comprando uma torta de limão e 2 tortas. Ela gastou R$60 comprando uma torta de limão e 2 tortas de morango. A torta de morango custa R$3 a mais que a torta de limão. Qual é o preço de cada torta? Ó, vamos lá? A gente tem o seguinte. Ela comprou 2 tortas. Veja quanta coisa a gente precisa observar
quando a gente está trabalhando uma leitura para interpretação de uma equação, certo? Então, a primeira coisa é, foram compradas aqui 2 tortas de morango e uma de limão. Então, eu não sei qual é o valor de nenhuma das tortas. Porém, veio uma informação referente às tortas de morango, né? Foi dito que a torta de morango custa R$ 3 a mais, ou seja, ela é mais cara do que a de morango ou a de limão. Então, o nosso questionamento é, qual seria o preço da torta de limão? Eu não sei. Então, em matemática, aquilo que eu não sei, eu represento com uma letra, ok? Então, para representar o preço da torta de limão, eu vou usar X. E eu sei que a torta de morango custa R$ 3 a mais. Olha só, R$ 3 a mais. Então, seria X mais 3. Essa seria a representação da torta de morango. Como nós compramos 2 tortas de morango, então eu preciso colocar o 2 aqui em evidência para representar. Ó, isso aqui é a torta de morango. E essa aqui é a quantidade de tortas que eu comprei. Se eu tivesse comprado 5 tortas de morango, aqui eu iria colocar 5 vezes a operação matemática que representa o preço das tortas de morango. Então, é necessário que você faça uma leitura com bastante calma sobre esses contextos e vá organizando as informações. Então, isso não acontece da noite para o dia, por isso que a gente está trabalhando esse conteúdo bem devagarinho, trabalhando cada um dos conhecimentos por vez, para que vocês possam assimilá-lo da melhor forma possível. Então, vamos lá? Então, eu tenho aqui, ó, a torta de limão, mais as 2 tortas de morango, tudo isso deu quanto? R$ 60. Então, aqui a gente tem uma distributiva, correto? Então, vamos lá, vamos nos organizar. X, que é o que representa aqui, mais 2 vezes x, 2x, 2 vezes 3, 6. Veja que aqui eu já não coloquei destrinchado como no slide anterior. Eu já fiz o cálculo na minha cabeça e no meu caderno eu coloquei a resposta, certo? Veja, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 3, 6. Eu fiz o cálculo na minha cabeça e botei a resposta no meu caderno, que é igual a R$ 60. Agora é hora da gente organizar os elementos. A gente aprendeu desde a aula passada que um elemento na equação do primeiro grau são divididos por 2 membros, né? O primeiro membro, que são os elementos que ficam antes do sinal de igual, e o segundo membro é tudo que fica depois do sinal de igual. Então, é primordial que eu, enquanto aluno, tenha aí anotadinho no meu caderno, ou eu memorize quais são os elementos que fazem parte de cada um desses membros, certo? Então, antes do sinal de igual, nessa parte aqui da frente, só podem ficar letras e números que estejam acompanhados de letra. São esses os elementos que podem ficar antes do sinal de igual. E depois do sinal de igual é o lugar de colocar os números, ok? Ou seja, tem algum elemento aqui fora do seu lugar, né? Tem algum elemento errado, eu sempre questiono. Temos o número 6, é um número. O lugar dele é junto de 60 e não junto de 2x, porque 2x é um número acompanhado de letra, ok? Então, eu só posso continuar a minha equação quando eu colocar cada um dos elementos no seu devido lugar. Então, vamos lá. Veja, x e 2x são elementos que estão nos seus devidos lugares, né? Então, eles permanecem aqui. É igual a 60. 60 também está no seu canto certo, que é depois do sinal de igual. Ele é número, ele está no lugar certo. Então, todo mundo que está certo vem primeiro. Depois é que você vai buscar aqueles elementos que estão fora do lugar. Ó, 6 não estava errado? Ele não está na frente, o lugar dele é do outro lado, do lado de 60. Lembre-se que tudo que muda de membro também muda de sinal. Ele estava antes do sinal de igual, agora ele vai para depois do sinal de igual.
ele era mais, ele fica menos. Agora que todos os elementos estão em seus devidos lugares, é hora da gente fazer as operações, certo? Lembra que eu disse a vocês, uma letra nunca está sozinha, né? Tem sempre uma unidade junto com ela. Então, aqui eu tenho 1 mais 2, que são 3. E dos 60, eu vou tirar R$6 para pagar lá na padaria, vai me sobrar 54, certo? Outra coisa, chegamos aqui, ó, 3x, que é igual a 54. Quando nós tivermos um número acompanhado de letra, eu preciso isolar essa letra, eu preciso deixar essa letra sozinha. Lembram disso? Então, para deixar essa letra sozinha, o número que estava acompanhando essa letra, ele desce para dividir. Lembram que eu disse a vocês que é uma regra, que toda vez é do mesmo jeito. Então, o número que estava aqui, acompanhando a letra, ele desce para dividir, certo? E aí a gente vai fazer a nossa divisão. 54 dividido por 3, que é igual a 18. Significa dizer que a torta de limão, ó, a torta de limão custou R$18. E se a torta de morango custou 18 mais 3, então a torta de limão custou R$21 cada uma das tortas de morango, certo? Então lembre-se que todo um problema, ele te faz uma pergunta e aí depois a gente precisa voltar para responder essa pergunta que foi feita, né? Eu perguntei aqui, ó, qual foi o preço de cada uma das tortas. Se eu tivesse perguntado só qual foi o preço da torta de limão, quando eu achei o valor de X, eu já tinha encontrado o valor da torta de limão. Só que eu perguntei o preço de cada uma delas. Então, eu quero saber o preço da torta de limão e também da torta de morango, ok? Então, a torta de limão é R$18 e a torta de morango é R$3 a mais, ou seja, 18 mais 3 me dá R$21 para cada uma das minhas tortas de morango, certo? Então, tá aqui a prova de cada uma delas e a resposta que nos foi solicitada lá no nosso problema, tá bom? Então, aqui eu coloquei vários outros modelos para fazer junto com vocês, para que vocês, na hora que estiverem fazendo a atividade de vocês, se sentirem alguma dúvida, certo? Então, vocês vão voltar à aula de vocês, vocês vão prestar atenção na explicação que eu dei e vocês vão conseguir realizar a atividade da semana com muita facilidade, certo? Aqui, a primeira coisa que a gente observa é, quando eu bato o olho numa equação, eu preciso identificar se todos os elementos estão nos seus lugares corretos, né? Como não tem nenhuma propriedade distributiva para realizar, não tem nada para ser feito, eu vou observar se todos os elementos estão corretos. Lembrando que antes do sinal de igual é lugar de letra e de número acompanhado de letra. E depois do sinal de igual é onde ficam os números. Sendo assim, o número 2 está errado, não está? Ele está no lugar errado, ele precisa ir para o seu canto. Ok? Aqui a gente pode, né, fazer a operação 7W menos 5W, ou seja, de 7 a gente tira 5, me sobram 2. Agora a gente vai colocar o 2 no lugar certo, né? Então, eu tenho aqui, ó, 2W, que é igual a 18, que está no seu canto certo. E agora é que eu vou colocar o número 2 no seu devido lugar, certo? Então, ele era menos 2, ficou mais 2, certo? 2W é igual. Quanto é 18 mais 2? 18 mais 2 são 20. Foi o que eu disse a vocês. Aqui eu tenho um número acompanhado de letra. Eu preciso isolar essa letra. Eu preciso deixar essa letra sozinha, certo? Então, o número que acompanha essa letra, ele desce para dividir o número que nós temos após o sinal de igual, ok? Então, 20 dividido por 2 é igual a 10.
Então, W é igual a 10, certo? Nessa letra aqui que eu coloquei, para a gente rever também, eu tenho uma distributiva primeiro para fazer, eu tenho o jogo de sinal para fazer, então eu vou fazendo uma coisa de cada vez, ok? Então, 9B é igual menos com mais, ó, sinais diferentes, menos. Aí agora eu vou fazer a multiplicação. 3 vezes 2 são 6. Qual é a letra? B. Então, 6B. Aí eu vou para o jogo de sinal de novo. Menos com mais. Sinais diferentes, menos. 3 vezes 2, 6. Que é igual a 15. Agora que eu realizei a propriedade distributiva, agora que eu consegui colocar cada um dos, né? Eu fiz a propriedade distributiva, fiz o jogo de sinal, agora é hora de olhar se tem algum elemento fora do lugar, certo? O número 6 está no lugar errado, né? A gente precisa colocar o 6 no seu devido lugar. E aí a gente pode fazer essa operação aqui, certo? A gente pode fazer aqui, ó, 9B menos 6B, tá? Aqui eu fui fazer a organização, 9B está certo, menos 6B também está certo, que é igual a 15. E esse 6 que estava no primeiro membro, quando foi para o segundo, ficou positivo. Mudou de membro, muda de sinal. Dos 9, eu tiro 6, que eu estou devendo, me sobram 3. Eu tenho 15, ganhei 6, fiquei com 21. O que é hora de fazer agora? Agora é hora de isolar a nossa letra, certo? Então, B é igual a 21 dividido por 3. O número que acompanha a letra desce para dividir. 21 dividido por 3 é igual a 7. Professora, por que que aqui a senhora fez a operação primeiro e depois foi que organizou? Já nesse aqui a senhora organizou primeiro e depois foi que fez as operações. Eu mostrei dessas duas formas para dizer a vocês que vocês podem escolher a melhor forma de realizar, que, independente de você resolver a operação de quem já está no lugar certo e ordenar depois, ok? Ou ordenar e depois fazer as operações com cada um dos elementos nos seus devidos lugares, de todo jeito você vai encontrar o resultado correto, desde que você faça os transportes com atenção, certo? E você tenha cuidado nos sinais. O membro, se ele mudou de um membro para o outro, ele estava antes do sinal de igual, foi para depois. Ou se ele estava depois e veio para frente, esse sinal precisa ser alterado. Então, tenha muito cuidado com o danadinho do sinal, para você não esquecer. Certo, pessoal? E agora vamos para a nossa atividade da semana, tá bom? Bem simplesinha. Qual é o valor de X que equilibra os pratos da balança? Eu preciso sempre lembrar que aqui, no meio dessa balança, né, nós temos o sinal de igual, certo? E tudo que está no prato é para somar. Lembrem-se de não mexer com esse QG aqui, porque ele está aqui só para representar que é um peso de 5 quilos, tá? Então, como é que você vai armar? X mais X são 2X, seriam 2X mais 5 só, tá? Então, não é para botar esse QG aqui não, senão vai ficar muita letra, você vai ficar confuso, tá certo? Então, você soma os pesos de X, então eu tenho X mais X, que dá 2X, mais 5, que é igual a X 20 mais 1, 21. Então, aqui nesse lado do prato seria X mais 21. Não precisa você colocar fragmentado, você já pode somar os termos que são semelhantes. Veja, ó, X e X dá 2X. Né? Então, nesse prato seria 2X mais 5, que é igual a, nesse segundo, 20 mais 1, peso. Então, você pode somar, dá 21. Aí, X mais 21. Então, essa equação, escute bem direitinho, essa equação vai ficar 2x mais 5, que é igual a x mais 21, certo? Então, observe aí se todos os elementos estão nos seus devidos lugares,
Se eles não estão, organize, coloque cada um no seu lugar para que você possa começar as suas operações, tá? Segundo, a professora pediu a seus alunos que resolvessem essa equação. Eu tenho 7x mais 4 igual a 19. Maurício foi representar a solução dessa equação no quadro. Então, Maurício foi lá no quadro responder. A resposta que Maurício colocou foi essa daqui. Aí, o que é que eu quero saber de você? Ele cometeu um erro. Maurício errou em algum lugar, certo? E eu quero que você olhe para a equação, refaça a equação no seu caderno para você identificar aonde ele errou. Qual foi a linha? Foi na segunda linha, professora, que ele errou, certo? Professora, foi na quarta linha que ele errou, o sinal está errado. O que foi que ele fez de errado? Alguma coisa ele fez de errado em alguma das linhas da resolução. Para você identificar o erro de Maurício, você vai ter que fazer a equação, tá? Então, você faz a equação aí no seu caderno e você identifica para mim. Qual foi o erro? Professor, olha, ele errou na segunda linha, porque ele mudou os números de lugar, esqueceu de trocar o sinal, ou ele botou o sinal errado. Vamos descobrir onde foi que Maurício errou e você vai me dizer onde é que está o erro de Maurício. E a letra B é para você fazer a conta. Então, eu só posso identificar o erro de Maurício quando eu resolver a equação. Ok? Confio em vocês. Terceiro, observe a imagem abaixo. Quanto ao retângulo, podemos escrever essa equação. Descubra o valor de x. Ó, a gente tem um retângulo que o seu comprimento é x mais 1 e a sua altura é 5. Obviamente, eu tenho duas alturas e dois comprimentos. Por isso que aqui está sendo multiplicado por 2. Eu tenho x mais 1 em cima, x mais 1 embaixo. Então, 2 vezes x mais 1, mais 5 na minha direita e 5 na minha esquerda. Tá? Então, 2 vezes 5. Tudo isso é igual a 38, que é a medida do perímetro dessa equação. Tá? Então, faça a equação e descubra para mim qual é o valor de x. Não precisa voltar, não precisa substituir. Eu só quero saber quanto vale x, certo? Após descobrir o valor, identifique o comprimento, qual é a medida do comprimento, e a área desse retângulo. Vou explicar bem devagarinho. Ó, vamos dizer que você fez a sua equação aqui, todinha, bem bonitinha, fez ela toda. E lá no final, o seu valor de x foi 2. Beleza? Fez a conta, o valor de x foi 2. Aqui, o comprimento é x mais 1. O valor de x que você não achou não foi 2? 2 mais 1 é 3, certo? Então, o comprimento dela é 3. E aqui é 5. A gente já sabe que não é 3 porque isso aqui não pode ser menor, né? Mas tudo bem, é só para você entender o que é para você fazer. Fez o valor de x, descobriu o valor de x, coloque ele aqui para você juntar com essa unidade para descobrir qual é o comprimento desse retângulo. E para fazer a área dele, só é você multiplicar o número que você achou vezes 5. Se o número que eu achei tivesse sido 2, 2 mais 1 seria 3. 3 vezes 5, 15. Então, a área desse retângulo seria 15, certo? A área dele é a multiplicação do comprimento vezes a altura. Ó, é a base vezes a altura, é esse número vezes esse. Bem simplesinho, não é? Faça o valor de x, descubra o valor de x aqui, volte e coloque aqui. X mais 1. Deu tanto. Tanto vezes 5. Aí você acha a resposta da letra B, certo? E aqui eu coloquei algumas equações para vocês resolverem, certo? Para vocês... Essa letra B aqui, ó, ela saiu a mais, tá certo, pessoal? Vocês risquem aqui. A letra daqui é o K, tá certo? De Kátia. Tá? Então, aqui a gente tem algumas equações para vocês exercitarem aí, para colocar os elementos nos seus devidos lugares, para fazer a distributiva, para fazer movimentação de sinal, que aí eu quero ver se realmente vocês conseguiram compreender esse contexto para que a gente possa dar sequência no nosso conteúdo sobre equações, ok?
Então, assim a gente finaliza mais uma atividade de matemática da semana. Faça com atenção. Caso você tenha dúvida, volte para a aula, assista pausadamente, volte quantas vezes forem necessárias para que você consiga entender e estude tabuada. O estudo da tabuada é primordial para que você consiga entender e compreender os nossos assuntos com muito mais facilidade, ok? Um beijo para vocês e até semana que vem.